Olá, meus queridos amigos, shalom, forte abraço para todos vocês, um ótimo dia, que o Eterno abençoe a todos. Infelizmente, estamos aqui fazendo uma notícia muito chata, mas vocês viram no dia de ontem o que aconteceu. O ex-ministro Sérgio Moro, ele pediu demissão. É uma coisa chata, porque o Sérgio Moro realmente foi um grande herói para nós na Lava Jato, ok? As questões de ministro da Segurança Pública, algumas coisas realmente, deixaram a desejar, mas existem implicações lá dentro do governo que nós não sabemos aqui. Sabemos apenas que houve esse desentendimento e o pior de tudo, mais doloroso, é que o Sérgio Moro ele saiu dando pedrada para todo lado, ok? Só que isso traz uma complicação muito séria, muito séria. Então nós vamos ver aqui a notícia que nós temos para vocês, ok? Meu nome é Ailton, esse é o canal Pai do Questione-se. Seja bem-vindo, que o Eterno te abençoe, te guarde e traga muita paz e alegria para todos vocês e seus familiares. Agradeço aos novos inscritos, a todos aqueles que estão aí se inscrevendo no canal, sejam bem-vindos. O Eterno te abençoe. Obrigado pelo apoio, pelo voto de confiança, tá ok? Valeu. Então, gente, como eu estava falando para vocês, é isso. A palavra de Maurício Valeixo sobre a sua demissão do cargo de diretor da Polícia Federal. O ex-ministro Sérgio Moro, ele disse que o Maurício Valeixo não havia pedido demissão, ok? Ele disse que não havia pedido demissão. Mas o que o Maurício Valeixo fala já é outra coisa. Então nós vemos que tem aí um desencontro, certo? Não estou aqui julgando a pessoa do Sérgio Moro, porque eu sempre gostei dele. Achei estranho ele sair dessa forma, atacando o presidente Bolsonaro. E o pior, tudo isso vai ser investigado porque o Augusto Aras já determinou uma investigação, vai pedir autorização, é claro, para fazer uma investigação do caso e que Sérgio Moro terá que ser interrogado e, sendo interrogado, ele vai ter que apresentar as provas de tudo o que ele falou. Então vai trazer alguma complicação jurídica aí. Então vamos aguardar. Mas, na verdade, eu quero dizer o seguinte, que Moro realmente nos deixa aí saudade, que trabalhou direito, fez muita coisa boa, mas existem algumas coisas que deixaram a desejar, como o Bolsonaro falou, é verdade. As investigações lá do crime, lá do atentado contra o Bolsonaro, a coisa está parada. Esse Valeixo, Maurício Valeixo, ele disse que não tinha mandantes. Então fica uma coisa assim no ar. O Bolsonaro pediu resultados disso. É um direito dele, ele é a vítima, ele sofreu, ele pediu ao ministro. Isso não é intervir, isso não é atrapalhar a justiça, não é atrapalhar a polícia, nada disso, ele não está intervindo. Agora, ele como presidente, ele pediu um resultado. Olha, eu quero saber, esse cara não estava aí à toa, por nada. Não apareceu os melhores advogados aí para defender ele do nada também. Então, quer dizer, o Bolsonaro tem sua razão. Vamos pesar na balança, certo? Só que o Moro disse que o Valeixo não havia pedido demissão. Olha, escutem só para vocês verem. Na manhã desta quinta-feira, dia 23, o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, ex-diretor, em reunião por videoconferência, quer dizer, ele numa videoconferência, ele disse essas coisas, Então, uma reunião com a videoconferência com todos os 27 superintendentes da Polícia Federal e todos os estados, de todos os estados do país. Ele disse que pretendia deixar o cargo. Está aqui, ó. Então, o Moro falou que ele não pediu demissão, mas ele disse para 27 superintendentes da Polícia Federal numa videoconferência. E isso está gravado. É uma prova de que realmente ele queria sair fora. Não é? Valeixo justificou que está cansado e que já havia conversado com o ministro Sérgio Moro no início do ano sobre o assunto, certo? Ele falou que estava cansado e já tinha conversado com o ministro Sérgio Moro. Então o Sérgio Moro já sabia que ele queria sair fora.
Nessa conversa com o Moro, o delegado disse que estava num momento de exaustão devido ao o ano tenso vivido em 2019. Ele estava cansado. Outra coisa, a conversa de Valeixo comunicando a sua demissão para os superintendentes vazou. Veja bem, a conversa de Valeixo comunicando a sua demissão para os superintendentes vazou. Ele estava dizendo para os superintendentes que ele ia sair fora. Por isso que no decreto lá do Bolsonaro saiu o quê? Foi a pedido. Então o documento é verdadeiro. Foi a pedido, ele queria sair. Entrou a grande mídia, aí sim, entra ela, a especializada em causar tumultos, confusão, em manipular a verdade, né? Criar uma nova retórica. É assim, a grande mídia entrou e criou a farsa de que Moro estaria demissionário. Foi assim que começou a história. A mídia começou a fazer a cabeça do Moro automaticamente, que ele estava demissionário, porque o presidente Jair Messias Bolsonaro teria demitido o diretor geral da Polícia Federal. Vocês acabaram de ouvir eu falar para vocês que o próprio diretor, na ocasião, estava numa videoconferência com 27 superintendentes e ele disse com a boca dele que ele queria sair fora. Ele iria sair fora. E está aqui a mídia manipulando, dizendo que Moro estava demissionário porque o Bolsonaro tinha demitido o diretor-geral. Vocês viram como é que torceram a verdade? Torceram a verdade, criaram uma nova história em cima. Não, o Bolsonaro demitiu ele. Não, ele já estava falando, e está gravado, né? Já estava falando que estava demissionário e ia cair fora. Pura falácia. Inclusive, na videoconferência, Valeixo descartou com veemência que sua saída é movida por pressões políticas. Vou repetir para ninguém ter dúvida, porque o Moro disse que havia pressão política. Pura falácia. Inclusive, a gravação da videoconferência está lá, né? Inclusive, na videoconferência, Valeixo, o ex-diretor da Polícia Federal, descartou com veemência que sua saída é movida por pressões políticas. Então cai aqui duas inverdades, vamos dizer assim, né? Primeira, que o Bolsonaro demitiu o ex-diretor da Polícia Federal. Então já vê aqui que ele se demitiu. Então o documento é verdadeiro. Está lá o quê? A pedido. Certo? Segundo lugar, o Moro falou que havia pressões políticas em cima dele. Ele mesmo, na videoconferência, dizendo o quê? Não foi por pressões políticas. Ele descartou com veemência que sua saída é movida por pressões políticas. Certo? Ele descartou. Não é movido por pressões políticas. Tá bom? Então tá aqui. Então a versão do Moro dizendo que foi pressões políticas não é verdadeira. E a videoconferência é a prova. Se ele está dizendo que não houve pressão política, por que agora houve? Em suma, Valeixo está deixando o cargo por decisão de cunho pessoal. E Moro, na época, ele iria indicar um outro substituto, agora não vai mais, certo? Então está aqui o próprio Valeixo descartando que foi por pressão política. Então, a narrativa do Moro dizendo que houve pressões políticas por parte do Bolsonaro não é verdadeira. Porque o Valeixo já na quinta-feira deu, na videoconferência, ele disse bem claro, não é por pressão política, descartou. Então tira qualquer dúvida. Então já o que o Moro falou passa a não existir mais. Já é uma inverdade. Eu estou falando pelos fatos, não é o que eu penso. Certo? Se ele disse que não foi pressão política, não foi. E o Moro
disse que havia uma pressão política, ok? Então, já caiu por terra isso. Segundo é o quê? O primeiro lance lá, que é a demissão dele. A demissão. O Moro está demissionário porque o Bolsonaro demitiu o Valeixo. Mentira! Mentira! O próprio Valeixo, na videoconferência, dizendo que ele estava saindo porque estava cansado e não queria ficar mais. Ok? Então a própria videoconferência já é a prova. Fora isso, 27 superintendentes ouviram tudo isso. Então, houve mentira e contra o presidente. Então eu acho assim, que as pessoas que gostam do Moro, eu sempre gostei do Moro, mas o que o Moro fez com o Bolsonaro não foi lá muito legal. Porque ele acusou o Moro de coisas que o Moro não fez. Aliás, ele acusou o Bolsonaro de coisas que ele não fez. Então tudo isso agora vai ser investigado, como Augusto Aras determinou. Então vamos aguardar. Antes de nós fazermos os pré-julgamentos, vamos aguardar agora as investigações, os interrogatórios e o resultado. Ok? Não vamos nos precipitar, ficar contra esse aquele. O Moro fez um bom papel como juiz, mas como ministro, ele começou bem, mas deixou alguma coisa no ar. Então, nós temos que aguardar agora o resultado de tudo isso. A princípio, duas coisas que o Moro afirmou não são verídicas. Bolsonaro não demitiu ninguém. O Valeixo, ele foi demissionar. Ele quis sair e tem a prova da videoconferência. Segundo lugar, certo? Que o Moro disse, né? Então aqui, ó. Segundo lugar, dizendo que havia pressões políticas. E o próprio Valeixo descartou qualquer tipo de pressão política. A decisão dele não era movida por pressão política. Então está aí bem claro. O próprio Valeixo deixando claro que o que o Moro alegou não é verdadeiro. E foi antes do Moro, que o Moro falou na sexta-feira. Ok? Na quinta-feira o Valeixo já tinha falado isso. Então o Valeixo disse que não houve pressão política, não foi movido por pressão política na quinta-feira. Mas na sexta-feira o Moro disse que foi movido por pressão política. E agora? Então isso agora tem que ser esclarecido. Se o Valeixo mudar a palavra, fala, então você mentiu para os superintendentes. Certo? Se ele mudar, ele mentiu. Se ele não mudar, então o Moro está passando por mentiroso. Como ele falou que o Bolsonaro é mentiroso, quem está passando por mentiroso aí no caso é ele. Por duas mentiras. Primeiro, Bolsonaro não demitiu ninguém. Desculpe. O Bolsonaro não demitiu ninguém. O rapaz, quer dizer, o próprio delegado quis sair e ele falou isso antes. Ele já falou para os superintendentes. Então a gente vê que está uma confusão no ar e muita gente já tomou partido. Não, eu sou Moro, Bolsonaro mudou. Não, eu acho que a coisa é invertida. Preste bem atenção. Bolsonaro até agora, como ele falou no pronunciamento dele, que tiveram problemas aí, olha, o filho dele descobriu coisas que a Polícia Federal não descobriu, mas talvez a Polícia Federal é muito, muito eficiente. Agora, por que não houve investigações ou uma forte investigação em muitos assuntos? Na questão mesmo do porteiro, lá no condomínio do Bolsonaro. O próprio Bolsonaro falou, o filho dele descobriu mais coisas que a polícia. Mais coisa, eu digo assim, mais significativa para poder ajudar o Bolsonaro. Certo? Outra coisa, a questão da facada. O Adélio não trabalhou sozinho, todo mundo sabe. Camarada. E ainda precisou que vinham lá os melhores advogados do Brasil aí, veio do lado dele tudo por doação, como anjos caídos do céu. Gente, nós não somos inocentes. Agora, por que tudo isso está parado? Outras arbitrariedades de prisões no Brasil, é como o Bolsonaro falou, é a lei, era só seguir a lei, não precisava fazer nada.
Era só seguir a lei. A lei dizia o que? Abuso de autoridade. Por que não houve uma manifestação por parte do Moro? O Bolsonaro pediu. Então estava havendo um desencontro ali. Ou uma vontade de não fazer alguma coisa, não sei. Aí não é eu que vou julgar. Né? O Bolsonaro, conversando com o Moro falou que estava mais preocupado com o quê? Com a biografia dele. E o Bolsonaro falou, eu estou preocupado com o povo, com o Brasil. Então, gente, vamos aguardar o resultado das investigações e tudo. Não é porque uma pessoa é muito boa, fez muita coisa boa, que ela é perfeita, não. Ela pode cometer erros, Bolsonaro pode cometer erros, mas o Moro também pode. E nós estamos aí num confronto de ideia que já começou negativo para o lado do Moro. Duas coisas que ele afirmou está sendo ao contrário. Duas coisas que eu acabei de falar para vocês aqui. Duas coisas. O Bolsonaro demitiu ele. O Bolsonaro não demitiu. Ele fala na videoconferência que ele ia sair fora. E ele estava saindo fora. Ok? Então, outra coisa. Foi por pressão política. Ele mesmo fala na videoconferência. Não era motivação por pressões políticas. E aí, então são duas coisas que o Moro afirmou que cai por terra. Ok? Então é lamentável. Mas é o que eu falo sempre. Eu, quando escolhi votar no Bolsonaro, o Moro nem cogitava-se em estar lá com o Bolsonaro. Ele era juiz da Lava Jato. Então eu votei no Bolsonaro pelo que o Bolsonaro representa, pela luta que ele estava fazendo. Não votei nele por causa do Moro. Agora, o presidente entra, ele coloca quem ele quiser de ministro. O importante é que ele cumpra as metas que ele prometeu na campanha. O Bolsonaro tem feito tudo para cumprir. O que ele não consegue cumprir é porque deputados, senadores, Supremo, tudo, impede ele de cumprir. Mas, fora isso, ele tem cumprido. Agora, se ele trocar 1 milhão de ministros, para mim pouco importa. Se o ministro não corresponde àquilo para o que ele é designado, ele está certo, como presidente tem essa prerrogativa, ele pode mudar. Isso não diminui ele e nem aumenta ele. Simplesmente ele está cumprindo a missão dele. Nós votamos no Bolsonaro, queremos resultados do Bolsonaro. Se vai ser com ministro tal, para mim pouco importa. O importante é que o Bolsonaro cumpra as metas que ele prometeu. Somos brasileiros. Eu continuo firme com o Bolsonaro, tenho certeza que você também, porque nós votamos no Bolsonaro. Respeitamos o Sérgio Moro por tudo que ele representa na Lava Jato. Mas não deu certo como ministro. Paciência. Fez uma parte boa e algumas coisas deixou a desejar. Gente, é barco para frente. Vem outra aí, vamos torcer para que dê certo. O importante é que o resultado do governo Bolsonaro seja positivo. E mais nada. Porque é nele que votamos. Confiamos nele governando. Shalom. Forte abraço para todos. Que o Eterno abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.